A gente está no nosso último dia de live da Semana de Diversidade. Hoje a gente vai falar sobre o eixo raça e etnia, o respeito e a valorização das raças, como podemos contribuir para a igualdade racial. E a nossa convidada de hoje é a Daniele Souza. Ela é advogada criminalista e servidora pública municipal, coordenadora técnica de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, mestrando em Políticas Públicas de Direitos Humanos na UFRJ, mestre internacional de Direito das Relações Internacionais e Integração da América Latina, da UED, do Uruguai, pós-graduado em Penal, Processo Penal, Direito Internacional, Direitos Humanos, Compliance, Direito de Família, Gênero e Direitos e História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Presidente da Comissão da Mulher Criminalista da ANACRIM. E também é coautora de alguns livros, como Mulheres da Advocacia Criminal, Estudos Feministas por um Direito Menos Machista e Pacto Anticrime. Então, agora eu vou. Dani, testa o som. Liga o seu microfone, por favor. Está conseguindo me ouvir? Sim, vou botar você no online agora. Finalmente conseguimos. Seja bem-vinda, Daniele. Agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, né, para fazer parte aqui da nossa Semana de Diversidade e Inclusão. E eu gostaria de saber de você, se você contasse um pouco a sua história e dizer para a gente, falar um pouco dessa questão do racismo estrutural. Fala um pouco de você para a gente, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? É que eu estou te Sim. ouvindo muito baixo, Sabrina. Vou colocar um fone de ouvido. Vou aumentar aqui meu fone, ver se melhorou. O fone às vezes. Aí, o meu. Eu tô te ouvindo bem. Está escutando bem? Tô. Então, boa tarde. Eu agradeço, Sabrina, pelo convite, né, para falar sobre racismo estrutural, que é um tema que é muito caro para mim também, porque, assim, por mais que eu paute bastante, né, enquanto advogada criminalista, enquanto servidora pública, a parte de gênero, não há como a gente falar também de gênero sem fazer um recorte racial. E, claro, a gente fala de racismo estrutural aqui, até porque nós estamos no âmbito empresarial, mas não tem como, na atual conjuntura, a gente falar sobre, a gente não mencionar o quanto mulheres negras são prejudicadas, né? E, por exemplo, em todas essas crises que acontecem. Hoje de manhã, inclusive, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o Bom Dia Rio, é uma reportagem que está passando desde ontem, né, sobre o aumento da volta do Brasil, né, ao mapa da fome, e como isso afetou também o estado do Rio de Janeiro, com milhares de pessoas estão passando fome. Quando a gente fala fome, são aquelas pessoas que não conseguem fazer nenhuma refeição ao dia. E no Jornal Globo de hoje aparece, né, tem uma página que fala sobre essa questão, né, da volta do Brasil ao mapa da fome, e fala como os negros, e especialmente a mulher negra, está sendo afetada por isso, né? Então, assim, não há como a gente deixar de fazer um recorte racial em todas as questões, né? Desde dessas crises conjunturais que a gente passa, né, na sociedade, como também isso reverbera, como isso alcança também dentro das nossas casas, das nossas relações familiares, nas nossas relações sociais e principalmente nas relações de empresa. Então, assim, até para iniciar, para falar um pouco sobre essa questão do racismo estrutural, a gente precisa entender, né, exatamente o que é o racismo, né? Qual é o seu significado e qual é o humanos, né, baseadas nas diferenças externas e corporais que possui. E essas diferenças acabam manifestando uma superioridade ou inferioridade de determinados grupos em detrimento de outro. Essa é basicamente o conceito do racismo. Então, a gente entende isso como uma forma sistemática, né, de discriminação por práticas conscientes ou inconscientes que acabam resultando em desvantagens ao determinado grupo racial, que no
caso aqui nós estamos falando dos grupos negros, em relações jurídicas e econômicas que desfavorecem a pessoa ou grupo por conta, né, de sua raça. E um exemplo que é muito recorrente, né, são as abordagens policiais truculentas contra os indivíduos apenas devido à sua raça. A gente sabe, né, que as abordagens policiais em determinados horários, em assim, nos dias, à luz do dia ou não, pessoas negras são as mais abordadas por policiais, né, guardas municipais e sempre de forma truculenta. A gente não vê essa mesma situação se repetindo com pessoas não negras, né, pessoas brancas. E isso tudo se deve, né, por causa essa herança discriminatória se deve à escravidão, né? E o pós-abolição também com a falta de medidas e ações que integrassem os negros e também os indígenas, né, na sociedade, como políticas de assistência social, a inclusão racial no mercado de trabalho, e acabou que com isso a gente hoje sente, né, há algumas décadas, o racismo estrutural, que é essa discriminação racial enraizada na sociedade. Nós tivemos o 13 de maio de 1988, a abolição da escravatura, mas simplesmente se houve a libertação, né, essa falsa abolição das pessoas negras, mas sem necessariamente incluí-las, né, da sociedade, do trabalho, terras para cultivos. Então, hoje, mais de 100 e poucos anos depois do pós-abolição, o que nós vemos, né, principalmente nessas épocas de crise política e social, são pessoas negras nas ruas, cometendo delitos por questões de sobrevivência. E isso é, né, a base do racismo estrutural. E o racismo estrutural, que é importante dizer também, não diz respeito a um ato discriminatório isolado, né, como xingar pejorativamente alguém por conta da sua cor de pele, ou até por um conjunto de atos dessa natureza. O racismo estrutural, então, é um processo histórico em que condições de desvantagens e privilégios a determinados grupos étnico-raciais são reduzidos nos âmbitos políticos, econômicos, culturais, como eu já havia falado antes. Ou seja, a dificuldade de pessoas negras em ascender cargos mais altos nas suas empresas, ao alcance das pessoas negras, às universidades, a determinados espaços políticos. Então, isso é tudo fruto desse racismo estrutural. Então, assim, para a gente poder simplificar, em uma sociedade, né, como a brasileira, as instituições... Tá ruim? Não, tô conseguindo te ouvir bem, pode continuar. Agora deu uma congelada. Como a brasileira, em nossa sociedade, no qual as instituições... Tá conseguindo ouvir? Agora voltou, pode continuar. Então tá. Então, assim, na nossa sociedade brasileira, né, no qual as instituições que foram criadas e consolidadas a partir de uma visão racista do mundo, temos que a estrutura dessa sociedade possui o racismo como seu componente. Então, assim, é uma manifestação prática, né, aquelas abordagens, falando assim no âmbito empresarial, como a gente está aqui na Unimed, essa estrutura ela pode ser observada muito na ocupação dos negros em cargos de chefia, principalmente nas empresas mais importantes. E a gente vê que mesmo os negros sendo a maior parte da população nacional, isso não impacta, não reflete na ocupação dessas pessoas nos cargos mais altos. Então, isso significa, né, que o racismo estrutural é parte da própria ordem social e acaba sendo reproduzido de forma consciente ou inconsciente. E acaba se expressando nas desigualdades raciais presentes na sociedade. A gente pode ver também, por dados, né, tem o Fórum de Segurança Pública, que o número de homicídios de pessoas negras aumentou, né, em detrimento de pessoas não negras. E aí você vê, né, todos esses reflexos
Basta a gente andar pela rua, né, e ver que as pessoas em situação de rua, em sua a maioria, são pessoas negras, né? Então, a gente também pode entrar, fazer aqui um link também da diferença salarial negros e não negros, quantas informais. E essa diferença salarial ela pode chegar até 73%. Né? Tem os institutos que fazem esses dados comparativos e mostram que existe essa diferença na ocupação dos cargos, essa diferença salarial. E principalmente quanto mais o cargo é alto, mais o nível, né, de graduação do cargo, maior são as diferenças. Então, por isso que é tão importante políticas de cotas, sim, né, para a gente conseguir gerar uma igualdade. Aí eu já falo até numa posição em que eu, Daniele, entrei numa universidade federal, numa época que ainda não existia cotas. E eu vim de escola pública, vim de uma classe social menos privilegiada, e o quanto eu tive que furar uma bolha, que a gente sabe que é difícil, sim, para poder entrar numa universidade e chegar a essa universidade e ver que 95% dos meus colegas eram brancos. Então, você vê que os espaços, né, de faculdade, de universidade, que é onde se produzem, né, produz conhecimento, não estavam condizentes, não estavam refletindo o contingente populacional. Isso é muito ruim. Isso é muito, né, isso a gente acaba consolidando esse racismo estrutural. Agora, por exemplo, no mestrado, quando eu entrei há 3 anos, quase 4, no mestrado na FRJ, eu já entrei pela política de cotas. E eu vi um outro rosto na universidade. Eu vi um rosto da minha turma de 80% de pessoas negras. E isso faz uma diferença absurda de produção de conhecimento, de pessoas que levaram, né, as suas experiências pessoais para o campo do conhecimento, para produzir políticas públicas, né? O meu mestrado, como a Sabrina falou, em políticas públicas de direitos humanos, e nada melhor pessoas que vêm da periferia, que vêm da base, que vêm, né, dessa experiência das desigualdades sociais e raciais para poder produzir conhecimento e transformar isso em política pública, né, em menos desigualdade. Então, eu já vi um outro rosto. Esse ano, a lei de cotas, ela está passando por uma revisão. A gente está num momento social que é bastante difícil, em que há muitos questionamentos da lei de cotas, né, falando que todos são iguais perante a lei. A gente vê uns discursos assim que a gente sabe que não se sustentam, porque a gente tem uma igualdade material na lei, né, mas a gente não tem uma igualdade formal. A gente não tem, porque se nós tivéssemos uma igualdade, se todos fossem realmente iguais perante a lei, perante na sociedade, nós não teríamos tantas desigualdades sociais refletidas. Isso a gente pode ver todos os dias, sim, como saiu nessa questão hoje do Brasil ter voltado ao mapa da fome e ver tantas pessoas em situação de rua e passando fome, e você vê o rosto de pessoas negras, e você vê isso também no sistema carcerário, em que as pessoas, né, a maior parte dos que estão no sistema carcerário são pessoas negras. Então, a gente vê isso, né? As pessoas negras ocupando muito a informalidade. Então, nós vivemos, sim, né, num país racista, num país que fomenta esse racismo estrutural, que mede o outro, né, pela sua cor de pele. Então, isso é uma questão muito sensível ainda na sociedade, depois de cento e poucos anos de uma falsa abolição. Só que, assim, a gente tem que refletir sobre isso o tempo todo, mas a gente também tem que pensar como é que a gente combate, né, esse racismo estrutural. Quais são as nossas ações enquanto cidadãos e cidadãos para combater o racismo estrutural? Né? Esse racismo estrutural, né, ele significa que a discriminação racial é inerente a todas as estruturas de sociedade. A gente precisa se perguntar como é possível combatê-lo. Eu digo, não é uma tarefa fácil. Existem esforços, né, conjuntos e individuais. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, eu ocupo um cargo
alto na prefeitura, enquanto coordenadora de enfrentamento à violência. A minha secretaria é majoritariamente de mulheres, né? Nós só temos 2 homens na Secretaria da Mulher, mas nós temos 70% ou 80% de mulheres negras ocupando os principais cargos de chefia. É aí que começa também a nossa parte, né? De a gente poder fomentar mulheres negras, homens negros em cargos altos de poder. E o racismo e a gente precisa, de uma forma muito simples e direta, combater o racismo estrutural, implementando práticas antirracistas efetivas. Eu gosto muito de um livro, né, que eu recomendo a todos, que é o livro do Silvio de Almeida, né, que é O que é o Racismo Estrutural, e ele traz isso, né, de como as instituições elas podem se preocupar com a questão racial, investindo em políticas que visem, né, promover a igualdade e a diversidade, tanto de modo interno quanto externo, como, por exemplo, na publicidade. É importante remover os obstáculos para a ascensão de minorias, manter os espaços para debate, como a gente está tendo aqui agora, e eventual revisão de práticas institucionais. É importante também que a gente fala muito hoje de compliance, como o compliance ele pode trazer essas práticas de igualdade de gênero, igualdade de diversidade, né, quando a gente fala da LGBT. Então, é importante as empresas fomentarem essas práticas institucionais, e promover o acolhimento de conflitos raciais e de gênero. É importante trazer, sim, esse debate para os nossos espaços de trabalho. Hoje mesmo, né, como eu falei, saiu essa questão do Brasil no mapa da fome, né, e como isso atinge os negros, trazer esse discurso, trazer esse debate para dentro da empresa, sim, como uma responsabilidade social. E a forma, né, quando a gente fala num todo no Brasil, que a forma de combate a esse racismo estrutural é produzindo ações afirmativas, né, que podem ser definidas como políticas que visam beneficiar pessoas pertencentes a esse grupo discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica. E essas ações afirmativas, eu dou um exemplo da lei de cotas, trazer isso também, e tem empresas e privadas que têm no seu, na sua política, né, na sua política interna, ter uma cota também para a contratação de pessoas negras, de mulheres, né, de LGBTs. Então, isso é muito importante fomentar, enquanto a gente ainda não trata essa situação como a naturalidade que deveria ser tratada, porque a gente precisa que, dentro das empresas, se reflita o quadro social brasileiro, mas, enquanto isso não existe, é importante ter essas ações afirmativas para aumentar a participação desses grupos que a gente fala minoria, mas a gente sabe que não é minoria, no processo político, nos processos empresariais, no acesso à educação, à saúde, ao emprego, fomentando, né, essa ascensão das pessoas numa pós-graduação, no mestrado, e nos cursos que são promovidos pelas empresas que levam seus funcionários para se aprimorarem no exterior. O quanto é importante também que as pessoas negras também sejam selecionadas, porque, né, não sei se vocês vão lembrar que até pouco tempo, quando a gente fala no modo geral, se colocava anúncios de empregos nos jornais, sempre se falava assim, selecionamos pessoas de boa aparência. E isso não existe mais, isso é proibido por lei, mas a gente sabe que quando falam pessoas de boa aparência, a gente sabe que está falando de pessoas brancas. Então, isso ainda se reflete numa entrevista de emprego, ainda que seja não direto, mas a gente sabe que veladamente há discriminações. Se tem 2 pessoas com o mesmo currículo, com a mesma trajetória de competências, tal, mas se uma é negra e a outra é branca, fatalmente a pessoa branca vai ser escolhida para ocupar esses espaços. E aí, às vezes, chegam pessoas para mim, aí eu falo no espaço de advocacia, fala, mas olha, eu tenho certeza que é por uma questão de discriminação racial, ou porque é uma discriminação porque eu sou mulher, por isso que eu não fui promovida, ou eu não consegui tal emprego. E, gente, infelizmente, isso é muito difícil de ser provado.
É aí que a gente vê a questão, né, de como o racismo estrutural e como a questão da discriminação de gênero, ela ainda está muito enraizada do nosso inconsciente. Por isso que lá no começo eu falei, isso a gente gera o preconceito, a discriminação de uma forma inconsciente ou até consciente, mas não se fala assim, não, eu não discriminei. Acho que tem um clássico que as pessoas falam assim, não, eu não discrimino, eu não sou preconceituosa, inclusive, meu melhor amigo é preto, sabe? Então, a gente tem ainda esses linguajares, né? Essa prática enraizada. As pessoas falam, ai, nossa, que bobeira, antigamente eu chamava meu amigo de macaco, né, de feijão, de pretinho, e ele nunca falou nada. Mas por que ele não falou nada? Porque as pessoas sempre falavam assim, poxa, se eu reclamar, se eu brigar, eu vou ser excluída ou excluído de um determinado grupo social. Então, quantas vezes nós crescemos e passamos e vivemos para querer pertencer a um determinado grupo, mas também sofrendo esses racismos do dia a dia. Desculpa te interromper rapidinho. Você fez uma frase que eu achei muito importante, principalmente quando a gente fala assim, você está falando da questão estrutural, né? De como as empresas podem incluir essas pessoas. E agora você acabou de dar um exemplo de como nós, seres humanos, lidamos com isso no dia a dia e acabamos naturalizando algo porque foi praticado durante muito tempo, mas naturalizar algo que, na verdade, não é natural. Por exemplo, essas piadas, esses apelidos que acabam colocando a pessoa numa situação inferior, né? Então, assim, e aí você falou de viés inconsciente também. Então, eu queria só fazer uma reflexão com você aqui, que eu acho que pode ser pertinente, assim, essa questão do racismo estrutural está tão enraizado na gente, que a gente acaba naturalizando uma situação. Poxa, mas isso sempre foi falado, isso sempre aconteceu. Por que agora uma brincadeira dessa vira processo, dá problema? Porque hoje a gente tá no momento de ganhar mais conhecimento, né? Exatamente dessa questão e ganhar mais consciência e entender que o que é viés inconsciente, né? Aquilo que está dentro da nossa cabeça, vem dentro de uma programação de anos sendo praticado e a gente acaba agindo impulsivamente. Mas não quer dizer que isso é a melhor forma. E se a gente está aqui para crescer, para evoluir, entender se isso não faz bem para outra pessoa, e se isso, na verdade, é um ato discriminatório, que a gente tem que começar primeiro a se perceber. Será que eu penso dessa forma? E se eu penso dessa forma, como é que eu faço para não falar e depois parar de pensar? Porque a gente, né, nós como seres humanos, como eu estou falando aqui, vou colocar o meu rosto aqui no vídeo. Nós, como seres humanos, nós acabamos repetindo padrões de comportamentos que a gente vê ao longo da vida, né? Só que a gente tem que parar para pensar, assim, como ato, eu quero mudar, eu quero hoje deixar de ser uma pessoa racista. Primeiro, eu sou, né? É identificar se eu sou. E assim, poxa, infelizmente eu sou. Realmente eu falava algumas coisas que acabavam afetando o outro e eu não percebia. Tá, você identificou se você é. E aí você está falando ainda algumas situações que não deveria. E aí eu acredito que o outro passo seria. E aí eu continuo pensando dessa forma, exatamente para a gente, como indivíduo, entender como é que a gente pode contribuir para uma sociedade mais igualitária, com mais respeito ao outro, né? Então, quando você falou essa fala, eu achei assim, interessante trazer essa reflexão. Exatamente assim, a gente tem toda uma estrutura para mudar, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas a gente está no momento aqui, principalmente na Unimed, né? A gente está no momento que a gente fez um ano de comitê, um ano de programa de diversidade e inclusão, a gente lançou em abril do ano passado. Agora, em julho, a gente faz um ano que a gente tem um comitê de diversidade e inclusão, que a gente faz conteúdo, que a gente posta na nossa rede social, que chama Workplace, né? E a gente vem, além de conscientizar nossos colaboradores, vem também trazendo a reflexão para alguns processos internos. Por exemplo, quando você fala assim, poxa, ainda existe muita discriminação no processo seletivo.
Uma ação que a gente resolveu fazer aqui na Unimed, que a gente está cada vez mais procurando praticar sempre que é possível, é contratar só as cegas. Como é que eu faço para contratar uma pessoa, né? Hoje a gente consegue fazer para cargos que não são muito requeridos no mercado, que a gente precisa de headhunter, porque tem muita procura, né? Por aquele profissional. Então, o que a gente faz? A gente coloca a vaga, né? E hoje em dia a gente está começando a incluir na vaga que a gente quer que todas as pessoas participem, né? Que a gente é uma empresa inclusiva e a gente faz um processo seletivo às cegas que a gente, na hora de selecionar o currículo, a gente tira informações exatamente que possam ter algum viés inconsciente, né? Ter algum olhar da pessoa, olha, não, é preto, é mulher, tem filho, então vai tirando essas informações de sexo, endereço, porque às vezes também tem essa questão de a pessoa mora longe, não vou contratar, então a gente vai mudando, vai tirando essas informações exatamente para contratar aquela pessoa, né, que está adequada ali à vaga e fazer essa inclusão cada vez mais das pessoas. Mas mesmo assim a gente sabe que é só uma jornada que a gente está iniciando, né, dentro dos nossos processos internos, e sabe o quanto a empresa precisa, de fato, adaptar algumas coisas. A gente tem essa consciência da importância da empresa na sociedade, mas também a gente quer sempre trazer aqui para esse debate de diversidade e inclusão o papel da empresa, mas o papel também do colaborador, como indivíduo da sociedade. Entendeu? Como indivíduo da sociedade, como indivíduo de uma sociedade aí, né, brasileira, mundial, de uma sociedade, né, dentro da Unimed, como é que eu lido com isso no dia a dia? Você podia trazer assim algum caso, algum caso prático, uma reflexão de como é que nós, indivíduos, também podemos contribuir para que esse racismo estrutural diminua, ou que a gente combata, ou de alguma forma a gente passe a ser uma pessoa que seja defensora dessa causa, porque é o que a gente fala em todos os eixos, né? Não é porque eu sou branca que eu não posso falar sobre isso e falar da importância de se acabar com esse racismo estrutural e para que as pessoas entendam e respeitem umas às outras. Você poderia trazer para a gente, por gentileza? Deixa eu colocar com você aqui ao vivo de novo, só um minutinho. Tá. Você falando, Sabrina, me lembrei de casos assim, né, de ações afirmativas, que as pessoas ainda têm muita dificuldade, né? Tem uma lei, que é a 12.990 de 2014, né, que é a lei de cotas, né, mas que determina 20% das vagas, né, de concursos públicos para negros, né? Isso nas autarquias, né, nas fundações públicas, nas empresas públicas, o quanto isso é importante, isso dentro das universidades, e como isso também gera um debate, né, de pessoas que acabam sendo denunciadas pelos comitês internos quando elas entram na vaga, e elas são realmente pessoas brancas, né? Mas aí fala, mas é porque meu avô, minha avó era negra, sabe? E a gente sabe que o conceito de raça aqui no Brasil, ele é atrelado à cor da pele, como é diferente nos Estados Unidos, que é em relação à questão de sangue. Quando a gente fala no âmbito de empresa, né, eu lembrei muito do caso que ficou famoso do Magazine Luiza, que fez um programa de trainee, né, somente para candidatos negros que podiam participar dessa seleção. E era uma ação antirracista, né, que buscava combater essas desigualdades raciais. Se foi configurado isso como um programa de inclusão racial no mercado de trabalho. E eu lembro, né, se foi em 2020, né, se eu não me engano, foi recente, que esse caso ele rendeu muitas reações negativas à empresa, né, que foi acusada de praticar racismo reverso. A gente sabe que isso não existe, né? A gente sabe que pessoas brancas não sofrem essas discriminações, a gente sabe disso. E o Ministério Público, pelo menos, né, o Ministério Público Federal, defendeu a constitucionalidade do programa. Aí é o que eu trago para vocês, né? Que você me fala de casos práticos, de como a gente pode fazer, é aquela célebre frase: não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, sabe? E ser antirracista é ser aliado da pauta, porque por muitas vezes que você
começou falando que você mesma falava algumas coisas que depois você começou a pensar em relação a isso, que muitas vezes antes a nossa forma escolhida para lidar com situações de conflitos raciais foi o afastamento, né? E acaba que a gente não cooperava, as pessoas não cooperavam para esse combate. Então, assim, a estratégia, né, a escolha do indivíduo era sempre se colocar de uma forma diplomática à margem desse conflito, né, e adiando o assunto para um momento mais adequado, ou simplesmente recuando, né, diante de uma situação de ameaça, no caso, uma situação física, emocional e intelectual. Então, assim, é importante que a gente seja, assim, antirracista. A gente precisa, nessa atitude antirracista, né, escolher como estratégia de administração de conflitos essa colaboração, né? E isso é por todos nós, é de todos nós. E, assim, e ao colaborar, no caso, brancos, né, antirracista, é procurar trabalhar com outra pessoa, pessoas negras, e encontrar uma solução que sempre satisfaça plenamente o interesse de todas as partes. E o que a gente precisa também, né, enquanto cidadãos, é aprofundar o assunto e identificar as necessidades e interesses dos dois lados e encontrar uma solução satisfatória para todos os envolvidos. Então, assim, quando a gente fala, né, que a gente, não basta ser racista, né, a gente tem que ser antirracista, é isso, né, a gente militar, lutar, pensar em ações afirmativas, trazer essas iniciativas para a iniciativa privada, né, para o setor público, na educação principalmente, na educação de crianças, né, educar pessoas nessa igualdade racial, enfim, são muitas práticas que a gente precisa adotar para poder mudar, né, o nosso pensamento, para a gente poder extirpar cada vez mais da nossa conduta diária essas discriminações. Então, assim, eu também, assim, eu tenho um livro que é da Djamila Ribeiro, né, que é um pequeno manual antirracista, que eu acho que é importante, porque lá ela mostra, né, como o racismo é um sistema de opressão que nega direitos, ele não é um simples ato de vontade de um indivíduo. Então, nesse livro, né, a Djamila, ela acaba reconhecendo o caráter estrutural do racismo e como ele pode ser paralisante, né? Como a gente não consegue lidar, às vezes, com essas situações, ou a gente não consegue entender, né, que isso faz todo parte de um processo histórico. Então, assim, eu acho que para a gente ser antirracista, a gente precisa adotar na nossa prática diária essas atitudes, sim, de promover mais igualdade, de a gente poder trazer todas as pessoas para ter essa igualdade de condições dentro de empresas, dentro do mercado de trabalho, dentro das escolas, né, dentro do sistema de saúde. É isso, assim, é isso. Eu acho que esse tema ele leva muita gente a refletir, né, sobre o que a gente está fazendo todos os dias, né, o que a gente faz para promover os direitos étnico-raciais que reconheçam as necessidades específicas de cada grupo, né, e para promover a equidade racial. Alô? Eu estou falando com o microfone desligado, né? Então tá bom. Ah, tá. Realmente essas reflexões são muito importantes, né? Mais do que reflexões, nós trazermos isso para a nossa vida, como cada um pode começar a mudar esse viés inconsciente, começar a identificar o viés inconsciente que existe, né? A gente tem uma cartilha de diversidade e inclusão que a gente faz questão de sempre divulgar aqui para os nossos colaboradores, que a gente tem e que não adianta só ter, o interessante é que eles leiam, né, que compreendam que está ali. A gente também criou uma antirracista, exatamente para entender assim, o que eu devo e o que eu não devo falar, né? Porque aí a gente pratica a questão do respeito que a gente fala. Né? Uma piada, uma brincadeira, ela deixa de ser uma brincadeira
a partir do momento que você vai contra o respeito ao outro, né? Então, hoje, acho que a gente está enriquecendo muito, começando a ter mais esses debates em roda de conversa com os amigos, as empresas estão abrindo, né, esses fóruns, tipo a Semana da Live, que a gente tem feito todo ano, essa segunda edição, mas a gente precisa também que cada colaborador pratique um dos nossos hábitos, um não, né? Dois, né, no mínimo, que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro e compreender, e o protagonismo, que é o que eu faço a partir do momento que eu compreendo. Né? Então, assim, é compreender, respeitar, mas tá, e a partir do protagonismo, o que, que eu vou fazer para que, quando isso ocorra na minha frente, eu faça algo. Né? E simplesmente não me paralise, ou foi o que você falou, muitas vezes a gente ignorava. Então, vou deixar isso para lá, não vou me meter porque não é problema meu. Mas, na verdade, é problema de todos nós. Né? A estrutura não vai mudar se cada um de nós não fizermos algo. Então, é essa reflexão que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. Aí eu queria saber se alguém quer deixar alguma pergunta aqui, né? O chat está aberto, pergunta e resposta também. A Jéssica está aí, Jéssica? Eu só queria falar, Sabrina, assim, para a gente fazer parte dessa luta antirracista, a gente precisa muito se questionar, se autoquestionar, né? Porque nós somos a maior nação de negros, né? No mundo, fora da África. Então, a gente tem que questionar por que negros não estão ocupando os espaços de poder. Né? A gente precisa ter essa reflexão. A gente não pode naturalizar isso. Eu vejo assim, debates ou pessoas de fora vêm ao Brasil e questionar isso, assim, nossa, como a população, né, negra, vocês não se reflete, tem que ser algo que também tem que nos incomodar. Aí, quando eu falo nos incomodar, também são pessoas brancas, né? As pessoas brancas, porque eu me incomodo, porque eu, como mulher negra, eu me incomodo porque eu vejo isso, a gente não vê rostos negros, de mulheres negras, né? No executivo, no alto escalão do executivo, legislativo, judiciário, por que os desembargadores são majoritariamente homens brancos? A gente tem que se questionar, a gente, assim, você tem que questionar sobre a responsabilidade histórica, né, que a branquitude nesse processo. Não é o que eu falo, não se trata de se sentir culpado por ser branco, sabe? É se responsabilizar, né? Até nessa questão da como você falou, o que eu não estou fazendo. Sim. Né? Outra frase, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. É isso. E é muito assim, louvável para mim, né? Ter uma pessoa como você próxima, como amiga, né? Já fizemos alguns encontros juntos e ver você cada vez mais abraçando, né, essa causa, tá lá na CRIM também, então tem muito esse viés. Você vai realmente para a questão racial, mas da equidade de gênero também, a questão criminalista, né? E foi o que você falou, quando a gente vai colocando os recortes, você vai vendo que o recorte, poxa, na equidade de gênero, a mulher realmente está em desvantagem, mas aí quando você coloca a mulher negra, realmente aumenta muito ali a questão da desigualdade, né? Então, parabéns pelo trabalho, né? Que você continue galgando muito sucesso, continue à frente desses projetos maravilhosos que eu tenho acompanhado muito você no Instagram, nos trabalhos que você faz junto com a Carolina Schaubrock, ou como servidora, né? Você atua de forma forte em várias frentes, isso é muito, muito legal, muito interessante de ver essa sua luta, essa sua batalha, foi aquilo que você falou, você honra e respeita a história, né? Eu conheço um pouco da tua história, que, quer dizer, você falou aqui também, você veio de periferia, fez faculdade pública e está galgando cada vez mais a questão da educação. Você não para de estudar. Eu não vejo você nunca sempre cursando alguma coisa, uma pós, foi mestrado, agora doutorado.
Então tá sempre aí se desenvolvendo, mas também praticando, né, colocando em prática isso para que de fato essa estrutura mude. Então, parabéns pelo trabalho. Agradeço demais por você ter vindo aqui, né, passar um pouco do teu conhecimento para os nossos colaboradores, compartilhar essa reflexão, mas também esse poder de atitude que cada um de nós temos para poder começar a mudar, né, essa história, para fazer parte e não se excluir e fingir que nada está acontecendo, que acho que é o que a maioria das pessoas fazia alguns anos atrás, e agora acho que com a questão da diversidade e inclusão cada vez mais em pauta, isso está mais sendo debatido, e eu acho isso muito importante, a gente de fato debater. E aí queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem para a gente, de reflexão, para poder a gente finalizar a nossa live. Eu já falei isso durante a live, né, que essa luta antirracista, que nós precisamos muito, né, de tantos aliados, se incomodar quando acontecem reportagens sobre a truculência, né, do poder público, as violências institucionais, se preocupar, ver os dados, né, de violência contra a mulher, violência obstétrica, feminicídios, da fome, em que as pessoas negras são as principais vítimas dessas situações. Então, a gente tem que se entender, se colocar nesse lado, a gente se olhar nessa questão das nossas expressões, porque a gente acaba reproduzindo expressões racistas, e isso, por conta da naturalização, transformar o nosso ambiente de trabalho, né? Você falou assim, você está sempre estudando, você está sempre se aprimorando, tentando furar a bolha, mas isso tem que ser algo que seja naturalizado, porque eu estou aqui, mas eu quero outras e muitas pessoas negras, homens e mulheres negros também, galgando esses espaços de poder, sabe? Então, se elegendo, a gente está aí ano eleitoral, olhar a pauta, né, de pessoas antes e poderes negras, porque esses lugares, porque a gente só vai ter uma equidade racial de fato quando há esses espaços, né, de empresas privadas e espaços de empresas públicas, órgãos, também refletir o rosto da sociedade. Aí sim a gente vai conseguir, né, começar a alcançar uma equidade racial. Então, assim, acho que a minha mensagem final fica para esse convite, para as pessoas se juntarem na luta antirracista. As pessoas brancas, né, se questionar, fazer esse autoquestionamento, né, ficar atento aos dados, ficar atento ao que eu posso fazer para essa luta, né, para poder diminuir as desigualdades. Não é deixar o conflito de lado, mas também participar desse conflito, mostrando também o seu conhecimento da pauta, se aprimorando. Enfim, eu acho que essa é a mensagem que eu acho que eu quero deixar para a gente poder contribuir, né, para a igualdade racial. Que bom. Agora, eu estava falando aqui no chat com a Jéssica Freitas, ela é nossa representante do eixo de raça e etnia. E aí eu falei, poxa, você não quer fazer uma pergunta para a Daniele? Ela está aqui agora online, ela pode fazer a última pergunta? Posso colocar ela aqui online para falar? Pode. Então vamos lá, Jéssica. Você está já. Estou transferindo. Você está no online ao vivo. Seja bem-vinda, Jéssica. Primeiro, agradecer por você fazer parte do comitê, por estar sempre contribuindo. E aí, queria ver qual é a pergunta que você tem agora para a Daniele, aqui na nossa live. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Adorei a apresentação da Daniele. Ela falou de coisas importantíssimas. E realmente, quando acontecem crises, né, geralmente a população negra é a que mais sofre, né? E sou muito grata por participar do comitê, muito feliz por essa oportunidade e de ser escolhida também como representante do eixo. E a pergunta que eu tenho para a Daniele é se, na opinião dela, quais ações, né, a gente como empresa, a gente pode adotar para que pessoas negras se sintam mais acolhidas no ambiente do trabalho, né, e
na frente de posturas antirracistas, na frente de posturas racistas, quais seriam as atitudes que pessoas brancas poderiam ter, né? Porque, às vezes, a gente, como pessoa negra, né, a gente fica um pouco receosa, né, e paralisada, como você falou do livro da Djamila, que é maravilhoso, e eu li, e eu recomendo que vocês leiam, caso vocês não tenham tido a oportunidade de ler, e eu acho que é isso. Obrigada, Oi, Jéssica. Jéssica. Bem, aquilo que eu falei, né? As pessoas brancas entrarem na luta antirracista, né? E para entrar nessa luta antirracista é estudar, é escutar, é apoiar, é ser a mudança que a gente deseja, né? Ver no mundo. A gente tem que entender que o antirracismo é uma luta de todas e de todos. E a gente não, foi o que eu falei, a gente não pode ser diplomático nesses momentos, né? Vou deixar o conflito de lado, não é comigo, não, a gente, não vocês, enquanto pessoas brancas, né? Que sabem, que não conseguem entender, assim como, por exemplo, eu, enquanto mulher cis, eu não vou entender das dores das mulheres trans, né? Não vou sentir na pele, mas eu, por exemplo, eu trabalho, né, junto com a minha sócia Carolina, a gente é assessora jurídica de um projeto para mulheres trans, pessoas trans, né? Então, assim, a gente é aliada da pauta, a gente está ali na luta, vai às DECRAD, né, que é a Delegacia de Combate a Crimes Raciais, né, que também engloba essa questão da LGBTfobia, enfim, a gente não entende da dor enquanto mulher cis, mas a gente está ali na luta ferrenha, né, contra as pessoas que são transfóbicas. Então, essa é a nossa pauta. Então, assim, eu falo quanto mulher negra, mas eu estou dando aqui um exemplo, né, de uma luta que eu não posso falar no meu local de fala, mas eu sou aliada. E como é que eu aprendi a ser aliada da pauta trans? Escutando, apoiando, né, estudando mesmo, né, ouvindo bastante. A nossa chefe, né, nesse projeto é uma mulher advogada trans, então assim, eu escuto muito. Então eu não fico ali falando, porque eu acho isso. Não, a gente tem que estudar, escutar, apoiar, né? E isso é ser anti-LGBTfobia, né? Então aqui a gente está falando de raça, o nosso trabalho é esse, a gente tem que se incomodar, entrar na briga, sim, ainda que sendo pessoa branca privilegiada, e fomentar mais práticas dentro do trabalho, de falar sobre as desigualdades raciais, trazer, né, olha, eu vi isso no Bom Dia Rio, no RJTV, no jornal tal, sobre essa situação, o quanto isso mostra a discriminação, e trazer esses debates para dentro da empresa, né? Por que o nosso colega de trabalho foi abordado numa Blitz, porque é negro, né? E é isso incomodar. Por que não é comigo? Se você está num passeio com uma pessoa negra, e o outro é abordado e você não, você tem que se incomodar com essa situação. Então, assim, eu acho que são as pequenas práticas do dia a dia, a gente se policiar enquanto expressões, essas expressões, né, que fala assim, você é negra, mas seu cabelo é tal, falar do cabelo, falar da roupa, enfim, a gente tem que se policiar muito nessas situações, sabe? Então, acho que é só mesmo estudando, apoiando, escutando muito, e para fazer parte dessa luta antirracista. Muito boa essa reflexão de vocês dois final, assim, bem, a palestra inteira, né, a live inteira foi muito agregadora, né, e é muito legal, posso não estar no lugar de fala, né, mas foi o que você falou, posso ser uma aliada, a partir do momento que você é aliado, você escuta, você compreende um pouco mais, você não vai sentir na pele, mas você vai compreender e cada vez mais respeitar. Olha, só... E assim, Sabrina, assim, aí a gente tem que ver também que aceitar, né, ser antirracista é assumir uma postura incômoda mesmo, né? Estar sempre atento às atitudes, né? As atitudes, vocês, pessoas brancas, né? Estar atento às próprias atitudes,
mas tem que estar disposto a enxergar e também disposto a enxergar os privilégios. Né? Isso muitas vezes significa ser taxado de chato, a pessoa que não vira o disco, né? Então, essa é a postura aí, tem que incomodar mesmo, né? Ser realmente antirracista é ser incômodo, é ser chato e ficar falando. Fala assim, mas por que eu estou numa empresa que todo mundo aqui é branco, né? 90% é branco. A gente não pode ficar sempre nessa postura de ser o único negro, o único que passou na faculdade. O único, porque assim, eu tenho um amigo negro que é doutor, entendeu? Se ele pode, você pode também. Sabe? E entender que não é bem assim o processo, né? Cada um tem sua história, né? Tem a sua jornada e tem seu percurso. E essa comparação realmente, eu tenho escutado muito sobre isso, né? Conversado com pessoas sobre a importância de realmente a gente parar com isso. Porque eu cheguei, você chega. Não é bem assim, né? O ponto de partida conta muito, a estrutura que a pessoa tem também conta, se tem rede de apoio, se não tem rede de apoio. Então, não é porque você, Daniele, chegou e hoje, né, é doutoranda, que todas as pessoas vão, e se não quiser, tá tudo bem também. A gente estava falando isso ontem na palestra de equidade de gênero. Tá tudo bem se a pessoa quer ficar em casa e quer cuidar da família, ok. Né? Mas assim, respeitar em todos os sentidos, as escolhas, a jornada, né? E eu acho que essa questão do respeito está cada vez mais assim, em voga, porque respeitar o outro do jeito que ele é, não querer mudar. Né? Às vezes a gente tem essa intenção de estar com a pessoa e querer mudar, ou querer forçar. Não, olha, você tem uma referência ali, então você tem que ser igual àquela pessoa. Não, Isso. Não tem, né? Não tem que ser. Não tem. Cada um constrói a sua história. Eu vou até recomendar aqui 2 páginas do Instagram que eu gosto muito, né? Que faz com que a gente reflita. Eu tenho que falar, né? De rede social não tem jeito. Você falou de um livro que eu já anotei aqui, que é o Racismo Estrutural. O que é Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Qual é o outro que você falou? Oi? O Pequeno Manual Antirracista, que é da Djamila. Eles são bem mais palpáveis, são livrinhos de bolso. Acho que são bem interessantes e depois as pessoas podem começar a evoluir para outros tipos de livros, né? Para outros livros um pouco mais robustos. Eu posso depois te passar uma lista. Eu tenho alguns até no escritório que eu acho que são bastante interessantes. E eu recomendo 2 páginas do Instagram que são bem assim, sabe, que mostram as práticas do dia a dia, né? E visibilizando o racismo estrutural, que é o Pretitudes. Pretitudes e escurecendo os fatos. São 2 páginas do Instagram que eu acompanho bastante, que visibiliza os racismos do dia a dia, né? E com uma crítica e reflexão sobre algumas situações que acontecem, e, gente, acontece o tempo todo. É muito assim, sabe? Eu, como uma pessoa que trabalha muito mais na pauta de gênero, eu gosto muito de acompanhar esses 2 Instagrams, porque assim, gente, como é que pode, né? Porque são coisas assim básicas do dia a dia, né? E que para os brancos com certeza passam batidos, sabe? E eu falo assim, então, assim, eu acho bem, bem legal essas 2 páginas, né? Como são reflexões, são críticas, e a visibilização do que acontece aí no dia a dia. Ter esse olhar mais crítico, cultura, né? No mundo da política, né? Na sociedade, enfim. Legal. Muito obrigada, Dani. Eu agradeço demais mesmo, né? Por você estar aqui, por você ter trocado tanta informação importante para a gente. Tenho certeza que agregou muito para todo mundo. E eu queria agradecer também as pessoas que tiveram até aqui, né? Falar que hoje a gente vai fazer o sorteio também. Hoje eu vou fazer o sorteio de todos os dias, praticamente. Eu fiz o sorteio na segunda, mas faltou o sorteio da terça, da quarta, da quinta e hoje da sexta. E depois eu vou divulgar lá no Workplace, que eu vou fazer junto aqui nos bastidores, como eu falei para vocês, né? Então, gostaria de agradecer quem acompanhou a gente nessa semana de lives, pela participação, pela troca, por estar se propondo a ganhar mais conhecimento de causa para exatamente conseguir combater qualquer tipo de preconceito, se tornar uma pessoa cada vez mais humanizada, que entenda da diversidade, que faça a inclusão.
né? Entender a importância dos diversos, isso ajuda muito na gente como ser humano, ajuda a gente no trabalho, na questão da criatividade, da produtividade, aprender a lidar com todas as pessoas, independente da raça, da religião, etnia, quando a gente fala de comportamento, das emoções. Então, agradecer demais a participação de todas as pessoas aqui, de todos e todas. Finalizar essa semana, né, é a segunda edição. Em breve teremos mais palestras ao longo do ano, tem programações aí previstas junto com o Comitê de Diversidade e Inclusão. E quem quiser fazer parte do Comitê de Diversidade e Inclusão e contribuir para essa causa, para que a nossa empresa seja cada vez mais diversa e inclusiva, fica o convite, entrar em contato comigo para poder fazer parte e trazer também possibilidade de projetos, conteúdo. Quanto mais pessoas pensando junto, mais a gente consegue aí evoluir, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana, um ótimo final de sexta-feira. Tudo de bom. Beijo. Vou encerrando a nossa live hoje. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, Dani. Muito obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Boa tarde.